Quero, Neto, convidar-lhe a abrir a Bíblia em 1 João 4, verso 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos e vede se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse espírito é do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Quero nesse momento trazer algumas informações sobre o arqui-inimigo de Deus e de sua obra. E gostaria de desafiar a academia do programa de mestrado e doutorado da PUC para contestar o que vamos estar informando aqui acerca da identidade de Satã. Bem, amigo ouvinte, as Escrituras nos dizem que Satanás é um ser espiritual, mas um ser finito. Isto é, ele é limitado na sua capacidade. Ele foi criado por Deus como anjo bom no alvorecer da história. Mas ele tornou-se anjo mau por tentar usurpar a glória do Criador, quando assim expressou: subirei ao céu, acima das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu gostaria de mostrar que Satanás é um ser que foi criado como anjo bom. Algumas pessoas se referem aos seus carros ou barcos como ele. Eles dão o nome de uma pessoa. Muita gente fala de seus computadores nos seguintes termos: bem, ele está tendo um bom desempenho hoje. Isto é o que a gente quer dizer com o uso da palavra, não Satanás, claro, a palavra antropomórfico. Além disto, artistas têm pintado anjos femininos e querubins infantis, mas não há qualquer evidência na Bíblia para isto. Quando o anjo toma a forma visível na Escritura Sagrada, sempre é de jovem, de varão, e nunca de mulher. Não existe anja, nem boa e nem mal. Tem pessoas que dizem que os anjos não são seres reais. Claro que são. Tanto os bons quanto os maus. Deus criou os anjos bons, que é chamado na Bíblia de exércitos celestiais. Muitas pessoas hoje em dia têm uma grande dificuldade em compreender o que é um anjo ou um espírito. E existe o anjo bom e o anjo mau. O universo material pode ser percebido pelos 5 sentidos do homem, mas não podemos ver, tocar, perceber, ouvir ou sentir o diabo, porque há um outro mundo ou dimensão além do mundo material. Satanás e seus demônios são compostos de energia não material e podem mover-se de dimensão do espírito para a da matéria. O diabo e seus demônios não são formas de vida nativas aqui do planeta. Eles são invasores. Eles vieram parar aqui no universo depois de terem sido expulsos do céu. Isso não é lenda não, Jansen Haco, isso é verdade. Esses seres que se tornaram maus são seres maléficos. Seres não materiais, que não possuem corpos físicos, que possam ser vistos ou tocados por homens, exceto em certas situações. Sendo Satanás tão somente um ser espiritual, é um ser finito e é um ser limitado. Ele não pode ser visto como sendo igual a Deus em nenhum sentido. O zoroastrismo ensinava que o bem e o mal eram princípios eternos e que eram iguais em poder. Essa filosofia é algumas vezes chamada de dualismo,
significando que os princípios do bem e do mal são apenas duas realidades eternas. O dualismo pode ser refutado destacando a ideia de que o bem e o mal são dois princípios eternos. Isso é ilógico, porque não podemos chamar assim. O mal é mal, o bem é bem. Mesmo esse terceiro elemento precisa também ser contrastado com alguma coisa a mais. Satanás teve o seu começo, isso é verdade. Foi criado por Deus como anjo bom, teve um começo bem definido. Ele é meramente uma criatura finita e não devemos atribuir qualquer atributo infinito a Satanás. O diabo não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo instante, mas apenas em um lugar de cada vez. Pouca gente sabe disso no meio evangélico. Tem muita gente pensando que o diabo é onipresente. O diabo não tem os atributos naturais da divindade. Se o diabo está em minha casa atacando-me nesse momento, ele não pode estar na sua perturbando você ao mesmo tempo. O próprio diabo provavelmente lida tão somente com aquelas pessoas que ele considera muito importantes. Não é de admirar então que Martinho Lutero, que reacendeu a luz do Evangelho em meio a quase 1000 anos de trevas e paganismo na igreja medieval, relata ter experimentado ataques pessoais do diabo. Para nosso alívio, é bem improvável que você ou eu venham nos encontrar com o próprio Satanás. Ele poderá enviar um ou mais de seus anjos para nos atacar, mas ele não poderá estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E por isso que devemos tomar o cuidado para não afirmarmos: o diabo foi quem me levou a fazer isso. Enquanto o demônio pode ser atacado, pode nos atacar, aliás, o diabo, o próprio Satanás, provavelmente jamais esteve próximo de nós. Eu vou dizer provavelmente porque eu não conheço a fundo da matéria. Devemos também parar de culpar o diabo pelos nossos fracassos. Nossos problemas são geralmente produzidos por nós mesmos. Esta é a razão porque o livro de Tiago não atribui nossas tentações e pecados a Satanás, mas a nossa própria cobiça é que leva ao pecado. Está entendendo? Eu preciso correr porque esse assunto é muito interessante. Eu queria que os agnósticos e os ateus que dizem que o diabo é um mito ouvissem essa verdade. Que o Satanás não é nem onipresente, muito menos onipotente, ele não tem todo o poder, ele é limitado, ele é invisível. Como ser espiritual, Satanás normalmente é invisível, sendo composto apenas de espírito ou mente. Satanás não pode ser detectado pelos 5 sentidos. Ao mesmo tempo, Satanás tem a habilidade de aparecer em várias formas, exatamente como qualquer outro anjo. Ele tem miríades de anjos que formam o seu quartel-general, que são chamados de principados e potestades, que são os chamados demônios livres, além dos que estão no abismo, chamado de anjos caídos, que estão no Tartarós. Os anjos podem se tornar visíveis aos olhos humanos e até mesmo produzir um corpo físico que pode ser tocado, como no caso daqueles que apareceram na casa de Abraão, na casa de Ló e na casa de Gideão, e assim por diante. Da mesma maneira, Satanás e seus demônios podem, por sua vez, serem vistos e tocados. No ocultismo, estas aparições físicas são chamadas de manifestações ectoplásmicas ou materializações. Essas materializações ectoplásmicas ou materializações é comum em sessões da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé e da Macumba. Satanás pode aparecer tanto na forma de um animal quanto em forma humana. Há serpentes, morcegos, bodes, dragões, etc., adorados em religiões pagãs, sabia? Que em religiões pagãs adora morcego, adora bode, adora vaca e assim por diante. E é muito lamentável isso aqui. Saber que o homem deixar de adorar o Deus vivo para adorar dragão, adorar cobra e adorar seres materiais. Satanás pode dar uma de ser anjo de luz para enganar as pessoas,
fazendo-as pensar que ele é um anjo de Deus. Em 2 Coríntios 11:14, o apóstolo Paulo fala a esse respeito, que não é de se admirar, então, que Satanás envie falsos profetas e falsos apóstolos, como sendo eles mesmos servos de Deus. O diabo consegue se transformar assim em anjo de luz, a coisa séria, mas agora eu quero num assunto mais profundo um pouquinho aqui, antes de eu encerrar o programa. Precisamos alertar as pessoas de que Satanás aparece como um belo anjo de luz, como o pai da verdade, mas ele é o pai de toda mentira. Ele tem mania de achar que ele é Deus, Jesus Cristo, que é Maria, que é Judas, que é Maomé, que é Krishna, que é Shiva, Buda, algum alienígena vindo de outro planeta, ou quem quer que ele precise ser para levar as pessoas a adorarem e obedecer. É muita burrice do ser humano. Deixar de adorar a Deus para adorar o diabo. Eu não entendo. O satanista deve ter uma cabeça oca, porque deixar de adorar o Deus vivo e verdadeiro para adorar demônios não é só trocar ouro por bijuteria, não. É trocar o céu pelo inferno, a morte pela vida e a desgraça pela graça. Agora eu quero ir num assunto que eu queria explicar isso para todo mundo ouvir, no mundo inteiro, mas não tem como que essa rádio não chegue em toda parte do planeta. Algumas vezes Satanás e seus demônios fingem ser espíritos de pessoas mortas, como no caso de 1 Samuel 28, 4 a 25, onde é registrado uma ocasião quando Saul estava numa situação dificílima e tentou desesperadamente encontrar uma resposta sobre o que deveria fazer. Deus não havia respondido às suas orações porque ele estava em pecado. Então Saul procurou uma médium de Endor, a pitonisa de Endor, e pediu-lhe que chamasse o seu velho amigo Samuel do mundo do além. Assim ele poderia lhe dar algumas respostas. Ô cegueira! A média afirmava a Saul ser espírita. Eu queria que os espíritos ouvissem essa verdade aqui, viu? Ela iniciou seu ritual quando de repente algo aconteceu. O texto deixa claro que não foi alguma coisa que ela planejou. Como geralmente acontece lá no ocultismo, que é tudo planejado. Ocorre algo mais do que você espera. A médium declarou para Saul que uma forma havia lhe aparecido. E Saul, feito um boca aberta, supôs que era Samuel, e tinha na verdade vindo dos mortos. Mas é claro que não era Samuel, era um espírito maligno. A gente estudava em Nunes há 30 anos atrás, e foi um espírito maligno que enganou a Saul. Muitos estudiosos modernos concordam que na realidade era um demônio disfarçado como Samuel que apareceu. Porque espiritismo e mediunidade são ambos condenados por Deus em Deuteronômio 18, 9 a 11. Em um dos seus melhores momentos, Saul havia tornado ilegal o envolvimento com tais atividades. Foi um absurdo ele recorrer a uma pitonisa, a uma macumbeira. Um médium não tem poder de chamar de volta um morto. A médium referiu-se à manifestação como um Deus ou ser divino. Isso dificilmente poderia se referir a Samuel. A médium foi a única que viu alguma coisa. Saul tomou a sua palavra como resposta a tudo que ele procurava. Ela descreveu o Deus que lhe apareceu. Vejo deuses. Até parece, eram demônios. Saul inclinou-se com o rosto em terra e adorou aquele ser. É altamente duvidoso que Samuel teria permitido que alguém o adorasse como um Deus, já que Samuel era uma mera criatura humana. Como disse o anjo para João, adora a Deus, eu sou teu conservo. É o que Samuel diria para Saul, caso ele fosse adorar a Samuel. Saul queria que Samuel lhe revelasse o futuro, ainda que houvesse admitido que Deus se recusara a fazê-lo. Mas como Samuel poderia lhe contar a respeito do futuro se Deus já lhe havia dito que não?
Samuel não saberia do futuro. Os mortos não sabem coisa alguma, gente. Só na cabeça de uma pessoa que não conhece a Bíblia, que depois da morte o morto não sabe coisa alguma, embora o homem depois de morto possua uma alma dotada de memória, imaginação, razão, consciência e afeição, mas nem por isso tinha como Saul manter contato com o falecido Samuel, só na cabeça de quem não conhece a Bíblia. Esse Samuel predisse que Saul e seus filhos seriam mortos pelos filisteus no dia seguinte. Mentira! Não foi no dia seguinte. Mas não foi assim que aconteceu. Eu conheço a história a fundo. Na realidade, Saul não foi morto pelos filisteus coisa nenhuma. Ele suicidou-se. Foi num ato de suicídio. 1 Samuel 31, 4 a 5. Quer dizer, foi uma falsa profecia dessa pitonisa de Endor. Finalmente, as pessoas não se tornam fantasmas quando elas morrem. Não podem entrar em contato com médiuns durante sessões espíritas. Como vimos, Satanás é um ser criado, finito, que se ilude com a grandeza de querer ser como Deus, que é um ser infinito. Ele é muito perigoso, mas não pode ser vencido. Aliás, ele pode perfeitamente ser vencido através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, devemos temer a Deus e não o diabo. Que Deus, por sua graça, nos abençoe nesse ensinamento que eu gostaria que chegasse ao corpo docente da PUC do Rio de Janeiro, do programa de doutorado em Filosofia da Religião. Que Deus nos abençoe. Amém.